desse vídeo vai ser biologia. Olha, a biologia é uma ciência nova. Então, exemplo, desde antes de Cristo, lá desde a Grécia Antiga, os filósofos eram também naturalistas. Existia uma área do conhecimento chamada áreas da natureza. Ainda existe? Existe. Só que aí aparecem três ciências. Isso no final do século XIX, início do século XX. A biologia, a física e a química. Mas se você for pegar, por exemplo, o Paulo Nogueira Neto, ele era bacharel em ciências jurídicas e também naturalista pela Universidade de São Paulo. Então, falar um pouco de genética. A genética é um dos ramos da biologia, assim como a citologia, a fisiologia, a anatomia, a parasitologia, a microbiologia e tantas outras, histologia. Então, genética. Olha, por que eu vou fazer esse vídeo? Vocês olha aqui a figura desse cidadão, Gregor Mendel. O europeu austríaco Gregor Mendel, ele antecipou, ele estava à frente da sua época, séculos. Tá? E aí, ele estudou uma planta que eu vou pegar, que foi a ervilha, é uma das leguminosas, e aí tem algumas coisas que têm sido comentadas e o pessoal tem solicitado, e eu tenho a obrigação de deixar isso bem claro. Como eu fui anotando, eu vou anotando, apesar de já ter 1930, se eu não me engano, vídeos no canal Abelhas Biomacatinga, mas surge sempre dúvidas. E sabe que eu sou licenciado em Ciências Biológicas, também em Química, não em Física. Poderia até fazer outra faculdade, mas não vou mais ter essa preocupação, que seria ideal. Absolutamente todos aqueles que são licenciados ou bacharéis em Biologia, Física e Química têm que ter a obrigação de ter o conhecimento de área da ciência da natureza, tudo isso. Não só exclusivamente da biologia ou exclusivamente da física, ainda que seja um engenheiro físico. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ele tem que ter um conhecimento, quando ele vai para a questão ambiental, que tem que ter um conhecimento de ecologia. Quando ele vai, mesmo seja uma edificação, tem que saber também que ali tem processos e fenômenos que dependem da biologia. Então, tudo isso tem que ser. Mas por que não estou enrolando? Você está dizendo. Genética é uma ciência que antes da ciência é a biologia. Por isso o tutorial do vídeo, biologia. Bom, a genética, o Mendel trabalhou com a ervilha. A ervilha é uma planta que tem autofecundação, ou seja, na flor existe a estrutura que é o gineceu, e é feminina, e a estrutura masculina que é o androceu. Portanto, ela tem autofecundação. Eu aqui estou cercado de livro, posso pegar qualquer um aqui. Tem Sônia Lopes, tem César Cesar, tem Sérgio Linhares e Fernando Guevenage, mas eu vou pegar Amabis e poderia ser outro, e Marto. Esse livrinho aqui, eu vou pegar aqui, porque o pessoal tem feito confusão, depois eu comento o que eu vou falar. Então, se é biologia clássica, eu não estou pegando livro do ensino superior, vamos olhar aqui a parte genética, o livro inicia com a parte genética, rapidamente. Pronto. Vamos aqui para a página 15. Página 15, o que é que diz aqui? Eu vou ler, para ficar bem compreendido. Análise numérica da descendência. Antes de iniciar um cruzamento, Mendel certificava-se de estar lidando apenas com plantas de linhagens puras. O que é que ele chama de linhagens puras? Que para um fenótipo, aqui eu já abro um espaço, o que é o fenótipo? É o que observamos no organismo vivo. Por exemplo, sangue é fenótipo? Não. Nós fazemos teste para uma tipagem sanguínea para saber o tipo de sangue, qual o tipo, mas não é fenótipo. O fenótipo, em tese, é o que vê, mas a cor da pele de um animal, a cor de olhos, tipo de cabelo, é fenótipo? Sim. Mas o fenótipo vai entrar um outro conceito, que é o genótipo. O que é o genótipo? É
o material genético desse organismo vivo, para poder entender. Então ele estava observando isso. Para cada característica estudada, para ele, a linhagem era considerada pura quando, por autofecundação, produzida apenas plantas iguais a si mesma. Ou seja, dentro da fecundação, dentro de um grupo de plantas, que era a ervilha, só existia um tipo. Eu estou deixando um monte de print, vai ser o vídeo que vai ter mais print mostrando isso, tá? Bom, por exemplo, uma linhagem pura de ervilha de sementes amarela origina, quando autofecundada, apenas planta com sementes amarelas. Isso é o trabalho de Mendel. Mendel realizou cruzamento entre plantas puras para cada uma das 7 características que escolheu. Ele escolheu 7 características, tá? Vou listar aqui embaixo. Um experimento, ele cruzou plantas puras de semente amarelas com plantas puras de sementes verdes. Em outro, plantas puras altas foram cruzadas com plantas puras anãs, plantas baixas, plantas altas, plantas baixas. Em outro, ainda plantas puras com flores e posição terminal foram cruzadas entre plantas puras com flores e posição axial e assim por diante. Ele testou 7 características das plantas. Tá bom? Nesse cruzamento, a geração constituída pelas variedades puras foi denominada geração parental, hoje chamada abreviadamente de geração P. A descendência direta da geração P foi chamada de primeira geração híbrida. Agora vem o conceito. O que é híbrido? Tem se falado muita coisa. Híbrido é uma palavra de origem grego-latim que quer dizer a junção de duas coisas. Por exemplo, uma palavra ela passa a ser híbrida se ela for de origem portuguesa e tupi-guarani. Uma palavra passa a ser híbrida se ela for de origem inglesa, portuguesa ou outra língua. Tá? Então, híbrida é isso. Hoje denominado geração F1. Primeira geração de filhos. A descendência resultante da autofecundação da geração F1 foi denominada segunda geração híbrida ou geração F2. Ele estava trabalhando com uma espécie que eu vou deixar lá bem descrita. Então, para não ficar dúvida, porque tem muita gente fazendo dúvida e o pessoal fala muita coisa que não está adequada. Bom, Mendel observou os seus cruzamentos que os descendentes híbridos da geração F1 eram sempre iguais a um dos pais. Vamos pegar, por exemplo, ele cruzou plantas com semente puras, cor amarela, com semente verde, outra de semente verde. O que é que aconteceu? Toda a F1 nasceram com sementes amarelas, cor amarela. Vamos lá, o que é que ele viu, encontrou? Mendel foi um grande estudante. Por exemplo, os híbridos originais de cruzamento de plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de semente verde sempre apresentavam sementes amarelas, idênticas às das plantas amarela parental. O estado cor verde da semente não estava presente na geração F1, na primeira filiação. Entretanto, a autofecundação de plantas híbridas F1 produziu uma descendência constituída por plantas com sementes amarelas e plantas com semente verde. Isto levou Mendel a concluir que nas plantas de geração F1, o estado da característica dos progenitores, tá, gente? Progenitores não desapareciam, mas ficavam apenas em recesso, isto é, escondendo, ressurgindo novamente na geração F2. Mendel denominou dominante o estado da característica que se manifestava nas plantas híbridas e recessiva o estado de característica que ficava encoberto. No caso da cor da semente, por exemplo, sementes amarela é dominante e semente verde recessiva. Bom, característica que Mendel estudou, que ele chamou forma de semente lisa, dominante, rugosa, recessiva, cor de cotilédonos. Os cotilédonos, aquela partezinha lá na flor, ou na semente, pode ser monocotiledônia, eucotiledônia, dicotiledônia, tem essas denominações. Bom, amarela, verde. Então, quer dizer, quando tinha esses cotilédonos com essa cor, amarelo dominante, verde
não dominante, recessivo. Cor de tegumento de sementes, tegumento, não sabe qual é o tegumento lá na semente. Cinza, dominante, branco, recessivo. Forma de vagem, inflada, sulcada, inflada é bem direitinha, certinha, sulcada é com uma relevância. Inflada, dominante. Cor da vagem, verde, dominante, amarela, recessiva. Posição das flores, axial, terminal, isso é lá no galho, na planta. Axial, dominante. Altura da planta, alta, dominante. Anã, recessiva. Bom, então, deixa eu pegar aqui mais alguma coisa aqui desse livro. Ele trabalhou com isso, e aí, o Mendel não estudou tudo, mas vem depois outras situações, de Gênesis e tudo. Então, como é que acontece tudo isso? Nós temos dois materiais a saber. DNA e RNA. A identidade do ser vivo pode estar aqui. Na maioria, exceto em vírus, a identidade toda está aqui. Isso é formado por 4 letrinhas básicas. A, T, C e G. RNA vai ter A, C, G e tem U. Não tem T. Que letrinhas mágicas são essas? A é adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina e o U que aparece no RNA, uracila. Isso são a base da vida. Nos animais, nas plantas e outros seres vivos, tem uma coisa lá chamada os cromossomos. Isso é bem básico. Nos cromossomos tem DNA. E esses vão parear. Aqui tem uma coisa que é interessante. Isso aqui pareia com o quê? Com timina. Isso aqui com adenina. Isso aqui com a guanina. Isso aqui com a citosina. Esse aqui vai parear, tem uma questão diferente. Não vai parear, ele não vai parear, ele vai parear com timina? Sim, mas guarda isso. Guanina, citosina, esse aqui vai ser com adenina. Então vai sempre os seres, por exemplo, tem vírus que são RNA, vírus são DNA. Por exemplo, o vírus que está aí causando a pandemia é um RNA vírus. O vírus da gripe é um RNA vírus. O HIV é um RNA vírus. Mas o que é que eu quero chegar? Dentro dessas 4 letrinhas, e aqui tem uma questão que é sempre conservativa. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, vai vir aqui, ó. Olha que coisa interessante. Vai vir aqui, vai vir aqui. Então, vai aparecer essa fita aqui. Então, quando está numa duplicação do DNA, é sempre conservativa. Mantém as características do ser vivo. No vírus, a chance de ter uma mudança, ter uma evolução é mais rápido por conta dessa letrinha. Mas o que eu quero chamar a atenção? Outro conceito muito errado que tem sido visto. Raça. O que é o conceito de raça? Raça pode ser uma característica observada dentro de uma espécie. Vou pegar o caso, claro que eu tenho que reportar não abelhas, mas aqui no caso para falar sobre isso, cães, gatos, gado caprino, gado ovino, gado bovinos. O que acontece? Esses têm raciação. E essa raciação pode se dar por meios naturais, na natureza, por isolamento, etc. Pode acontecer. Mas tem sido feito. É um processo chamado eugenia. Isso foi proposto por Darwin. Origem das espécies. Tem até esse livrinho aqui, ó. Leia esse livro. Não tem um monte de besteira que o pessoal tem falado. Leia. Vou falar uma coisa que é muito usada na pedagogia. Se apodera dos conhecimentos, para não falar besteira. Tá bom? Então, a eugenia. O que é a eugenia? Foi Darwin que definiu que você pode, observando o caso do pombo selvagem comparado com o pombo doméstico, o cão lobo selvagem comparado com o lobo doméstico e outros animais. Bom, então a eugenia é um processo que é responsável pela raciação, por exemplo, o cão. O que é o cão? Canis lupus familiares. Mas quantas raças tem de cão? N. Aí entra uma coisa que tem sido falado muito, que eu não gosto. Mestiço. O que é o mestiço? De tese, é a mistura. Mas o híbrido também não é mestiço? Sim. Só que o conceito de híbrido, como eu falei, lá pela primitiva, pela parte etimologia da palavra, ou das palavras, lá do grego-latim,
São junção de duas coisas diferentes. Mestiço. Eu não gosto de mestiço porque é uma questão preconceituosa. Não gosto, por exemplo, a gente escuta falar toda hora, na espécie humana é Homo sapiens sapiens, não tem raciação. A raciação na espécie humana não é existente. A diferença de cor de pele é apenas uma questão, a gente mais escuta toda hora. Está sei lá, no gosto popular, está na expressão popular, cotidiana. Com as abelhas, qualquer espécie é uma raça. Nós somos uma raça. Independente da cor de pele, se é amarela, branca ou negra, inclusive não tem dominância para a cor de pele na espécie humana. Se você observar, vai lá, estuda, pesquisa, não tem. A gente não podia, a gente chama isso de ausência de dominância. Isso é mais novo, é para cá de Mendel, tá? Do trabalho de Mendel. Então, não tem dominância dentro da cor de pele. E tem coisas bem interessantes, fantásticas. Saiu na Nature o ano passado um artigo, busca lá também, não tem aqui de posse, até que tem que comprar, e custa alguns dólares, lá 25, 30 dólares, sei lá. Mas que na Europa há 30 mil anos só havia negros. E por que houve essa mudança? Por uma questão climática, mudança climática. Ou seja, a Terra mudou muito. Mas o que é que eu chamo a atenção? Você chamar, dizer que a abelha não tem raça? Tem. Toda espécie, eu estou mostrando aí. Por exemplo, vou pegar o polihíbrido. A hibridização foi feita do Dr. Kerr. As apes, inclusive, tem uma raça europeia que foi identificada. Foi a taxonomia, a classificação foi de Carl Linné, o Carlos Linneu, em português, que viveu no século XVIII, que criou a taxonomia para a classificação das espécies biológicas. E é chamada espécie de apis negra, espécie raça negra. Raça negra, sem ser o grupo de pagode, tá? Busca lá que você vai ter. E tem outras cores, amarela, eu não sei qual é a espécie, se é a apis mellifera. Não, é uma lá, não sei qual é. Mas o fato é que existe sim raça, conceito. Pode ser uma raça, pode uma espécie ter dezenas de raças, por exemplo, cães luto familiar, cão doméstico. O gado eu não sei, talvez uma dezena, mais ou menos isso. O caprino, ovino, não sei. Gatos também tem bem mais de uma dezena de raças. E qualquer espécie biológica pode ser chamada de raça. E híbrido, o conceito de híbrido. Lembrando que aí foi a questionamento, inclusive o ex-aluno, não cito aqui por uma questão de ética, mas Gilvan, não está certo, e o livro de biologia está errado? Digo, não está errado. Híbrido é a junção de duas coisas diferentes. Quando você juntou, aquelas características que eu falei, que o Mendel trabalhou, não são diferentes? São diferentes. A cor da semente amarela comparada com outra semente que é verde, são coisas diferentes. Portanto, isso já cai dentro do conceito da primitiva, da origem da palavra híbrido, de híbrido. Tá? Então, que fique bem claro, tem muita coisa, eu vou deixar um monte de print aqui, a gente vai, mais uma vez, reforço isso, mostrando esse vídeo. Tudo o que eu estou falando, isso é buscado em artigo, é buscado na internet, está lá falando tudo, tem todos os créditos dados para quem fez. E também o Mendel, eu vou deixar aqui tudo direitinho para vocês. Sim, agora não fazer mais essa confusão, porque ora o que é híbrido pode ser chamado de mestiço, tá bom? E ora o que é uma não é híbrido, só apenas em tese, só pela uma aparência como a espécie humana, o pessoal chama de mestiço e chama de raça. Quantas vezes não escuta falar a raça negra é diferente da raça branca? Não há raciação dentro da espécie humana Homo sapiens sapiens. Fique bem claro para todos, não existe raciação, nós somos uma raça humana. Para quem ainda está falando, lamentavelmente, o pessoal estuda, às vezes o professor chega com uma aula, explica tudo, conversa, diálogo, faz um diálogo com o professor, está dialogando o tempo todo, está provocando o aluno, dizendo, olha, presta atenção nisso, porque tu vai ver lá na televisão, porque tu vai ver o cara falando, tu vai ver o cara que é doutor, dizendo isso, dizendo aquilo. Então, fique bem claro, questão de raça, questão de híbrido, é isso que eu acabei de relatar para os senhores. Ou seja, tem uma espécie, qualquer espécie por si só, ela já é uma raça. No caso da nossa espécie, por exemplo, pode ser qualquer outra. Por exemplo, as abelhas, vou pegar as mandaçaia. É para a gente fechar, que eu adoro mandaçaia. As urussus, por exemplo, mandaçaia. Duas abelhas do gênero Melipona, dois grupos.
Mandaçaia da Caatinga, Melito mandacaia, é uma raça. Se só. Tem raciação dentro dela? Não. Que sabemos ainda não. Mandaçaia MQ, Melito quadrifaciata, é uma raça? É uma espécie, é uma raça. Mandaçaia MQA, Melito quadrifaciata, antidiótica, é uma espécie, é uma raça. Mandaçaia MQQ, Melito quadrifaciata, é uma espécie, é uma raça também, por sua vez. Uruçu, Uruçu do chão, Melito quinquefaciata, é uma espécie? Mas também é uma raça de abelha. Isso eu garanto para você. Você pega, por exemplo, Uruçu nordestina, Melito scutellarius, é uma espécie? É uma espécie, mas também é uma raça. Não tem raciação não. Mas vou pegar um exemplo aqui, clássico, que está relatado num livro que eu tenho aqui. Eu leio, tá, pessoal? E leio e interpreto. E às vezes quando eu vejo que não está legal, eu digo lá para os autores, mas não falo, não comento, não faço, não espalho, não faço fofoca. Nesse livrinho aqui, A Abelha Jandaíra, no passado, no presente e no futuro, que tem a Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, que estudante foi pesquisadora da USP, acho que se aposentou pela Universidade Federal Rural do Semiar, da UFESA. Tá? Aqui tem a jandaíra, falar da jandaíra. Jandaíra melitna subnítida. O que acontece com essa abelha? Tem algumas variações. Isso pode ser, talvez seja uma raça, por isolamento, eu falei lá, isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, e tantos outros. Não vou aqui citar todos, não é o objetivo. Então vamos entender. O que acontece com a jandaíra? Tem uma jandaíra, inclusive é muito comum o pessoal no litoral cearense, no litoral potiguar, falar a jandaíra do sertão, a jandaíra da praia, ou do litoral, ou do oceano, são diferentes, que vive à beira-mar. Elas são diferentes. A gente vai para o caso Lençóis dos Maranhenses, Lençóis do Maranhão, Lençóis Maranhenses, a jandaíra que está no sertão, está no litoral cearense, não é a mesma que está nos Lençóis Maranhenses. Tem um caso interessante, Raso da Caverna, aqui pertinho, estou em Petrolina, daqui lá uns 100 e tantos quilômetros, chega a 300 quilômetros, 200, sei lá, depende da localização, depende do caminho que você faça, se for aéreo, se for terrestre, se for por mar, um outro meio. Mas lá existe a jandaíra, que ela é diferente, ela não é as mesmas que eu citei. E tem uma da Serra do Araripe que precisa ser estudada, porque aqui vive num lugar mais frio. Comparando, por exemplo, aqui está na Serra do Araripe, daqui do Raso da Catarina, nós vivemos nos extremos em termos de temperatura, em termos também de umidade. Onde é que o ar é mais rarefeito? Aqui, obviamente, no Raso da Catarina. Onde é que o ar tem maior umidade? Vamos pensar a umidade relativa do ar, da atmosfera, sei lá, aquela coisa toda. Na Serra do Araripe. Então, será que nessa jandaíra eu faço aqui uma questionamento? Será que não já está uma raciação? Agora, o que acontece? Se você cruzar a espécie citada aqui, os grupos isolados, vai obter, vamos pagar aqui muito bonitinho, vai obter o quê? A jandaíra, você vai obter a Melipona subnítida. Tá, pessoal? Pega esse epíteto. Aqui é o epíteto genérico e aqui é o epíteto específico. Perguntaram isso aqui por quê? Motivo esse, que ela tem 4 listas abdominais, essas listas só dá para ver na parte ventral, ou seja, na parte dorsal, no trato assim para inseto, elas são praticamente imperceptíveis, logo subnítida, tá bom? Tá? Lembrando que o latim não tem acento, não há acentuação gráfica, tá? Mas tem sílaba tônica, tem tudo isso, tem palavras, sei lá, oxítona, paroxítona, proparoxítona, tudo isso existe também lá no latim. Mas não é aula de línguas. O que eu quero deixar claro para vocês é que cuidado com isso aí. Então, falar genética está errado? Não, porque se for pensar em ciência, é biologia. E essa, no passado, era ciências da natureza. Porque estava ligado à natureza, não havia, até o final do século XIX, não havia uma física como ciência, não havia uma química, não havia uma biologia. Tudo isso, na mudança de séculos, do século XIX para o século XX, fique bem claro, o tutorial vai ser esse. E aqui, inclusive, esses assuntos são assuntos normalmente trabalhados no terceiro ano, que não só deve ser trabalhado, como mostrei lá, por exemplo, a questão dos nucleotídeos,
E aí você poderia estar perguntando, mas e no nosso caso, só que rapidinho um adendo, o que é que o DNA? O DNA é o registro de tudo, ele comanda tudo. E o que é a identidade do ser vivo? Na maioria dos seres vivos, tem seres que são, no caso dos vírus, sim, tem os casos que só tem RNA. Tem as exceções que tem DNA e RNA em vírus, são a mesma estrutura, tá? Caso, exceção, isso é uma coisa muito discutida ainda. Mas vamos voltar aqui. RNA tem 3 tipos de RNA. RNA M, RNA, esse M é de mensageiro, RNA T, que é transportador, RNA R, que é de ribossomo. O que ele faz? Ele vai receber mensagem do DNA, ele vai transportar e ele vai processar o que? Vai dar no síntese proteica, ou seja, proteína que é formado lá. Não vou entrar aqui numa aula de bioquímica porque não é o objetivo. Eu quero que vocês entendam isso, que fique bem claro essa dúvida, que muitos entrarem em contato comigo, eu sei, eu tenho uma obrigação, eu vou anotando no caderninho ali quantas dúvidas tem, porque raça não é a mesma coisa que espécie, híbrido não é raça, não sei o quê. Sim, complicado. Por exemplo, um híbrido que a gente tem mais aí, que é o estéreo, é acasalamento, cruzamento entre ecos cavalo, a égua, com o jumento ecos racinto, que dá mula, burro, sei lá, esses bichos aí que o pessoal chama. E isso é um híbrido. Como definir? Não dá para definir, porque não é uma espécie, é uma raça. Pessoal, já ouvi pessoal falando no cotidiano, raça de burro. Então, genética é uma ciência? É, mas você dizer a genética do bicho está correto? Está. Dentro do conceito popular, está. Isso, genética é estudo das características genéticas biológicas de uma espécie qualquer. Aí, cuidado para não confundir, mais uma vez, fenótipo, que eu vi confusão enorme com genótipo. Fenótipo, genótipo é o DNA do ser vivo ou RNA, dependendo da espécie que está se tratando, sendo tratado. No caso, o que é o fenótipo? O fenótipo é feito pelo o genótipo mais o ambiente. O que eu quero dizer com o ambiente? Por exemplo, tem até um caso, vou pegar aqui um caso engraçado. O flamingo tem aquela cor porque ele come um crustáceo que dá aquela pigmentação, é rico em uma proteína... agora esqueci o nome, uma proteínazinha que dá uma cor avermelhada, tá? Não sei, não lembro, mas o fato é isso. Não fui pesquisando, não vem o caso. Se alimentar, ele fizer a dieta alimentar dele com ausente desse crustáceo, ele não vai ficar com aquela cor que ele possui. Um caso é canário, que o pessoal criadores de canários, só cria canário. Se você pegar o canário e alimentar ele muito com um tipo de alimento, principalmente, por exemplo, gema de ovo de galinha caipira, ele vai ficar com a plumagem mais amarelada. Beleza? Então, isso altera. Quem pinta o cabelo de loiro, verde, qualquer outro tipo, ele alterou. Então, o fenótipo ele é formado pelo genótipo mais o ambiente. Quem passou, fez uma prancha também, isso, etc. Quem fez uma tatuagem, ele mudou o fenótipo. Tá? Agora, a pergunta é, vai passar isso para as descendências? Óbvio que não. Lamarck fez lá a primeira, a segunda lei dele, né? E errou, lamentavelmente, mas ele despertou muitas curiosidades, que isso foi importante, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Para não fazer mais essa confusão, eu tinha por obrigação de fazer esse vídeo, explicar isso. Sei que às vezes a gente não consegue explicar tudo, porque isso aqui, só um tema dos que eu falei aqui dá aula. E não dá uma aula, dá uma aula geminada, 2 aulas seguidas. Só, por exemplo, só para falar, por exemplo, de híbrido. Só híbrido. Não precisa mais do que isso. Você pode abordar, você demoraria uma aula, dependendo do seu interesse, dependendo da situação.